Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Colossenses e nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Mas é interessante, né? O capítulo 1, o apóstolo Paulo apresentou um fundamento sobre Cristo Jesus, sobre a supremacia de Cristo Jesus. No capítulo 2, que foi o capítulo de ontem, ele escreveu de forma apologética, combatendo os falsos ensinamentos. E aqui no capítulo 3 ele escreve de forma muito prática, ensinando os irmãos a colocarem em prática a vida cristã. É como se ele estivesse falando assim, olha, agora que eu já apresentei para vocês o fundamento da nossa fé, o fundamento é Cristo Jesus, ele é o alvo, ele é a supremacia, ele é todo o poder, ele é a nossa vida. Agora que eu encorajei vocês a não serem enganados pelos falsos ensinamentos, pelas filosofias vãs, enganosas, pelo legalismo religioso, agora eu quero ensinar vocês a como colocar em prática a vida cristã. E aí eu quero ler com vocês, eu vou ler os primeiros versículos aqui, começando do versículo 1, está escrito assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Amados, ele começa o capítulo 3 falando, olha só, agora que vocês entenderam que vocês ressuscitaram com Cristo, Cristo é o fundamento da vida de vocês, é Cristo Jesus que é a esperança da glória. Agora que vocês sabem que vocês não podem viver uma vida meramente exterior, seguindo apenas regras exteriores, mas vocês precisam viver esse novo modelo de vida que Cristo conquistou para vocês. Agora que vocês sabem que vocês morreram e que a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Agora que vocês sabem de tudo isso, pensem nas coisas que são do alto, encham a mente de vocês com as coisas que são do alto, porque Cristo é a vida de vocês. E quando Cristo for manifestado, então vocês serão manifestados com ele em glória. E aí ele continua nos versículos posteriores. Se você não leu, eu encorajo você a dar uma pausa aí no áudio e ler o capítulo 3. Aí no versículo 5 em diante ele vai falar sobre a prática da nossa vida. Aí ele diz sobre não mentir, sobre fazer morrer tudo aquilo que pertence à nossa natureza terrena, sobre viver em compaixão, em humildade, em mansidão. Mas ele diz assim, ali no versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Mas assim como? Ele acabou de falar nos versículos que nós acabamos de ler. Assim como, entendendo que vocês ressuscitaram com Cristo, que vocês morreram, a natureza terrena de vocês morreu, entendendo que vocês precisam manter o pensamento nas coisas do alto. Amados, olha a importância da nossa mente. Nós já vimos isso estudando a carta aos Romanos, Romanos 12, 2. Estudando a carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24. A importância de nós renovarmos a nossa mente e mantermos os nossos pensamentos alinhados com a palavra de Deus, alinhados com os pensamentos de Cristo. Amados, é assim que nós fazemos morrer os desejos da natureza que já foi morta, que já foi crucificada, mas ela tenta o tempo todo ressuscitar aí a natureza terrena, porque nós ainda vivemos nesse corpo corruptível e ainda vivemos nesse mundo corrupto. Nós precisamos nos encher com as verdades da palavra de Deus. Precisamos nos encher com tudo aquilo que vem de Cristo. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos de Cristo. E isso é um caminhar. Nós não fazemos isso num estalar de dedos.
de um dia para o outro, não funciona assim. Amados, é a nossa caminhada. A vida cristã é uma caminhada de santificação. O que é a santificação? O que é o processo de santificação? É permitir que essa vida santa, justa e reta que o Senhor já conquistou para nós se manifeste. Aí entra o nosso papel como colaboradores de Deus. Nós já vimos que nós não podemos conquistar nada de Deus, mas nós colaboramos. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. E como que nós colaboramos? Nos sujeitando à vontade de Deus, nos sujeitando às verdades de Deus, sujeitando a nossa mente e o nosso coração para que eles sejam inundados com a palavra de Deus. Nós podemos ler ali no versículo 10, que diz que nós já fomos revestidos do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. O que é estarmos sendo renovados em conhecimento? É o nosso caminhar diário. Dia após dia nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Lemos ali no versículo 4 que a nossa vida é Cristo. À medida que nós estamos sendo renovados no conhecimento de Cristo, nós vamos refletindo a imagem de Cristo Jesus, refletindo a vida que o Senhor conquistou para nós. E isso é uma caminhada, é dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Esse é o processo de santificação. Mas quem que nos dá poder para vivermos em santidade? Quem que nos dá poder para manifestarmos a Cristo Jesus? É o próprio Cristo. Por isso que ele depositou do seu Espírito em nós, nos fortalecendo, nos capacitando, nos ajudando. Mas existe um papel de colaboração. Qual que é o papel de colaboração? O que nós lemos aqui nos versículos 1 ao 4. Agora que vocês entenderam que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. É algo que nós fazemos de forma intencional. Intencionalmente nós estudamos a palavra, intencionalmente nós nos enchemos com as verdades da palavra, intencionalmente nós oramos, intencionalmente nós abandonamos tudo aquilo que nos afasta de Deus, intencionalmente nós nos enchemos com as verdades de Cristo Jesus. É dessa maneira que as práticas pecaminosas da velha natureza vão sendo deixadas de lado e nós começamos a manifestar a vida de Cristo, começamos a manifestar uma vida de santidade. Amados, e isso é todos os dias. Por isso que eu sempre falo que a fé é algo que é dinâmico, a fé não é estática. Nós não cremos um único dia quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e pronto. Não, amados, nós vivemos a fé todos os dias. É o que nós vimos no capítulo de ontem, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala isso nos versículos 6 e 7. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, como que a igreja recebeu? Pela fé. Continuem a viver nele, enraizados na fé. Ou seja, nós precisamos colocar em prática a nossa fé todos os dias. Crer na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou por nós todos os dias. Nos alimentar com as verdades de Deus todos os dias. Essa é a parte que nós cooperamos para que a vida de Cristo se manifeste através de nós. Nos enchendo, nos expondo às verdades de Deus de forma intencional, de propósito. Sabe, nós não podemos viver por meio dos sentimentos. Hoje eu não senti vontade de orar. Hoje eu não senti vontade de ler a Bíblia. Se nós vivermos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, a nossa vida vai ser um fracasso. Nós precisamos viver por meio da fé na suficiência em Cristo Jesus. Nós vimos quando nós estudamos a carta aos Romanos, que a nossa fé, ela não é uma fé emocional. Por isso que lá em Romanos 12, 1 e 2, fala que nós temos um culto racional diante de Deus. Nós nos oferecemos diante de Deus como sacrifícios vivos, santos e agradável. Nós permitimos que a nossa mente seja transformada, permitimos que a nossa mente seja renovada. Ou seja, nós não vivemos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Cremos na suficiência de Cristo Jesus, no poder de Deus, na palavra de Deus,
e viveremos pautados nisso. Esse é o capítulo 3 nos ensinando, e é desse jeito que nós fazemos morrer tudo que pertence à natureza terrena. É desse jeito que nós recebemos poder para abandonar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. É dessa maneira, vivendo de forma intencional a fé cristã, que nós recebemos capacidade para não mentir mais, para perdoar uns aos outros, assim como fomos perdoados por Cristo Jesus. Sabe, amados, é assim que nós colocamos em prática a nossa vida cristã, nos sujeitando intencionalmente à palavra de Deus, ao poder de Deus, enchendo a nossa mente com as coisas que são do alto. Pare de buscar o tempo todo as coisas terrenas. Amados, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor sabe do que nós precisamos. Eu não estou falando aqui que nós vamos ficar inertes, sentados numa cadeira, só pensando nas coisas do alto. Não é nesse sentido, amados. Mas é o que tem sido prioridade para nós, o que tem preocupado, digamos assim, o nosso coração. São as coisas desse mundo aqui. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu preciso conquistar aquilo, isso ou aquilo. Sabe, amados, precisamos depositar o nosso coração, encher os nossos pensamentos com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Enquanto nós nos enchemos, enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, vou dizer assim, enquanto nós cuidamos de nos encher com as coisas de Deus, o Senhor cuida das nossas coisas. O Senhor é aquele que batalha por nós, o Senhor é aquele que abre portas. Enquanto nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor está atuando em nosso favor, porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. E nós podemos viver assim. E é assim que o apóstolo Paulo encoraja os irmãos de Colossos a viverem. E é assim que eu quero encorajar você a viver. Viva intencionalmente, procurando as coisas do alto, enchendo a sua mente e o seu coração com as coisas do alto. E ali no versículo 14, um versículo extraordinário, conhecido, que diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor de Deus é o vínculo que une perfeitamente a nossa vida com Ele e une perfeitamente os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo. Por isso precisamos nos revestir do amor, nos encher do amor. O amor é o próprio Deus. Então, à medida que nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós estamos nos revestindo, nos enchendo com o amor de Deus. E ali no versículo 15 e 16 está escrito assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Daí no versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Mas a paz de Cristo é o árbitro, é aquilo que deve comandar o nosso coração. Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é isenção de problemas. Mas a paz de Cristo é termos um coração descansado no Senhor, sabendo que o Senhor é por nós. A paz de Cristo nos faz avançar mesmo em meio às dificuldades, nos faz descansar mesmo em meio às aflições. É essa paz que precisa ditar as regras, digamos assim, do nosso coração. Que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o juiz em nosso coração. Que a paz de Cristo comande as decisões que nós precisamos tomar. Não o medo, não a paz conforme o mundo dá, mas a paz de Cristo. E que em nós habite ricamente a palavra de Cristo. Por isso que é tão importante nós nos enchermos com a palavra de Deus. E tudo o que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Fazer em nome de Jesus é fazer como representantes dele, como embaixadores de Cristo. Quando um embaixador do Brasil está lá nos Estados Unidos, ele responde em nome da nação brasileira. O que ele faz lá
é em outro país, mas ele responde, ele representa a nação brasileira, em nome do Brasil. É assim que nós devemos viver, como embaixadores de Cristo. Então, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer em nome de Jesus Cristo. Ou seja, como representantes de Jesus Cristo aqui nessa terra. Precisamos entender isso, amados. Somos representantes de Cristo. Somos os embaixadores de Cristo. E aí nos versículos finais ele dá a orientação sobre como a família viver, mulheres sujeitando-se ao seu marido, maridos amando as suas mulheres e não tratando com amargura, os filhos obedecendo a seus pais, os pais não irritando os seus filhos. E ele vem falar sobre os escravos para fazerem não só para agradar quando os seus senhores estiverem presentes, mas fazer tudo como se fosse ao Senhor, sabendo que a recompensa que eles ganham é do Senhor. Nós não temos essa questão de escravidão, mas podemos trazer isso para a nossa vida profissional. Quem trabalha em alguma empresa, em algum local, faça tudo como ao Senhor. Não faça as coisas só quando o chefe está presente, só para agradar o chefe. Não, mas mesmo na ausência dele, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor, sabendo que a sua recompensa vem do Senhor. E termina o capítulo falando assim: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ou seja, quando os ímpios cometem injustiça, eles colhem o que eles plantam, mas nós que somos cristãos também colhemos. Por isso que precisamos viver, colocar em prática a nossa vida cristã. E preciso frisar aqui, amados, que nós colocamos em prática a nossa vida, nós vivemos como descritos aqui no capítulo 3, vivendo em santidade, sem mentira, em paciência, em mansidão, em humildade. Nós vivemos tudo isso pelo poder de Cristo que habita em nós. É Cristo que nos capacita. Não tente viver na força do seu braço. Ore, se exponha à palavra de Deus, viva intencionalmente o seu relacionamento com Deus, mas confie que é o Senhor. Se tem alguma área de vulnerabilidade sua e você olha e diz: meu Deus, por que eu não consigo vencer essa área? Confie que Deus é a sua força, que Deus é que te dá poder. Enquanto você ora, enquanto você se expõe à palavra de Deus, enquanto você estuda a palavra de Deus, o Senhor é poderoso para atuar em você. Porque nós estamos sendo renovados em conhecimento, a imagem do nosso Criador. É o nosso caminhar, é a nossa trajetória de santificação. E recebemos poder para viver assim em santidade, poder que vem de Cristo, porque é Cristo em nós que é a esperança da glória. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o poder para colocar em prática a nossa vida cristã, a vida que o Senhor conquistou para nós, vem do Senhor, vem do Teu Espírito. Obrigada porque nós não precisamos depender da nossa própria capacidade, mas nós podemos confiar no Seu poder. Pai, obrigada pelo privilégio de sermos representantes de Cristo aqui na terra. Obrigada pelo privilégio de sermos colaboradores do Senhor aqui na terra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos para que o Senhor nos ajude a intencionalmente vivermos essa vida cristã, nos relacionando contigo em oração, no estudo da palavra, nos sujeitando ao Senhor, confiando no teu poder que atua em nós. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que de fato nós possamos manifestar a sua vida, como está escrito, que quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Que nós possamos viver assim, tendo o entendimento que Cristo é a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.